E o título dessa série é Reino Eterno, o Rei está voltando. Nós vamos falar da volta de Jesus, de escatologia. E o maior desafio de falar de escatologia é não transmitir apenas informações, embora essas informações elas sejam importantes e poderosas. Mas tentar tornar isso prático para a gente. Tentar fazer com que a gente realmente consiga entender, afinal de contas, para que serve eu entender de escatologia para a minha vida no presente. E esse é o desafio dessa série, tentar fazer você entender por que é importante a gente pensar sobre a volta de Jesus. Na verdade, tem sido um fato esquecido. Para a gente começar, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 22. Eu vou começar com esse texto, vou retornar para ele em algum momento, mas nós vamos andar em toda a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Quem achou diz amém. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Querido Espírito Santo, nos dê revelação da sua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar sobre a volta de Jesus especificamente, eu preciso fazer uma introdução desse assunto. Então eu preciso que você me dê permissão para que eu possa introduzir esse assunto para você. E, inclusive, tentando explicar para você qual foi o direcionamento do Espírito Santo ao começarmos essa série. Enquanto orava, e já na verdade o Senhor me deu esse tema, me deu alguns temas para esse ano, muito antes desse ano começar, ainda o ano passado. E aí o Senhor já tinha me dito que nós iríamos começar o ano falando do nosso propósito. Nós começamos com o outro evangelho, falando de graça, entendendo qual é o processo de salvação. Nós avançamos para a série Multiplique, onde nós tivemos 5 finais de semana falando sobre o nosso propósito, sobre o chamado de Deus. Finalizamos semana passada, o Orisa pregou uma mensagem poderosa, houve um mover do Espírito maravilhoso. E agora nós estamos entrando nesse ponto, onde nós vamos falar sobre a volta de Jesus, porque está tudo muito intimamente ligado. Porque se durante a série Multiplique o Senhor não alcançou o teu coração, talvez você vai entender agora por que isso não te alcança e não te toca. Nós vamos entender o motivo de muitas vezes a gente não conseguir dar um passo, avançar na direção de coisas celestiais aqui na terra. E é para isso que serve a gente entender e pensar e refletir sobre a volta de Jesus. Porque isso tem relação direta com a forma, tem um impacto profundo na forma como eu me comporto. O estilo de vida que eu levo tem relação direta com o fato de eu pensar ou não pensar na volta de Jesus. Porque isso gera, de maneira inevitável, uma consciência. Ou eu estou na consciência de que eu vivo de maneira passageira e transitória nessa terra, e eu tenho uma missão, ou eu vivo completamente em função dessa terra. E aí, se eu olho para essa vida que tudo que eu consigo pensar é que eu tenho que guardá-la, que eu tenho que lutar por ela, certamente você vai ter muita dificuldade de se conectar com questões espirituais. Por isso, o objetivo da série é fazer com que a gente reflita se o estilo de vida que a gente está levando hoje como filhos de Deus, ele não é um estilo muito aquém, nós não estamos andando de acordo com a nossa vocação, como Paulo disse aos Efésios no capítulo 4, que eles deveriam andar de maneira digna da sua vocação, mas talvez não façamos, porque a gente vive o tempo todo só pensando nessa vida. Sabe por que a igreja primitiva, a igreja de Atos, foi uma igreja
tão pulsante, tão pujante, tão poderosa, tão movida no Espírito, porque era uma igreja que eles viviam debaixo da expectativa da volta de Jesus diariamente. Eles viviam com a consciência de que nós temos uma missão a cumprir, nós temos algo a fazer, porque o nosso Senhor em breve voltará. Então nós não temos tempo a perder, só que a igreja dessa geração perdeu essa consciência. Nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, como se em algum momento nós pudéssemos dar algum tipo de start na nossa vida e dizer, não, agora eu vou levar a sério esse negócio de evangelho. E esse é o grande mal da nossa geração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero alertá-lo da parte do Espírito. Nunca, em nenhuma outra era da humanidade, os sinais foram tão fortes e visíveis como são na nossa. Portanto, não é jargão, crente. Não é crentez. Jesus está voltando de verdade. Jesus está às portas. E nós precisamos refletir sobre esse fato para que ele tenha um impacto direto nas nossas vidas. Eu quero ler alguns textos e hoje, embora eu tenha um texto base, eu quero caminhar com você nas Escrituras para que a gente perceba como é que a ideia e o pensamento da volta de Jesus impacta a igreja. Eu li uma frase uma vez que diz assim: viva a sua vida como se Jesus Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Se nós vivêssemos debaixo dessa expectativa, nós não viveríamos uma vida apática, nós não viveríamos um evangelho vazio, sem poder, nós não viveríamos uma vida muito aquém daquela que Deus planejou para nós. Todas as vezes que eu olho para a igreja, gente, eu tenho a sensação que a gente está vivendo muito aquém do que deveríamos viver. Eu tenho a sensação de que a gente está embriagado numa religião infrutífera, que não tem poder nenhum. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me incomoda profundamente. Eu ainda quero ver o leproso sendo purificado, o paralítico andando. Eu ainda quero ver esses milagres acontecendo, mas isso, há uma relação íntima entre milagre, mover de Deus e consciência de eternidade. Quanto mais consciência de eternidade eu tenho, menos apego a esse mundo eu tenho também. Por consequência, eu sou mais propenso a obedecer, a me lançar em obediência ao Senhor. Olha só, o que eu quero mostrar alguns textos para vocês. A igreja de Atos, a gente vai ler esses textos aqui, não quero que você abra a Bíblia, mas vamos ler aqui no Data Show. Atos 1:11. Quando Jesus está dando as últimas instruções aos apóstolos, ele então é levado aos céus. E aí os anjos olham para aqueles homens olhando Jesus subindo e dizem assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ou seja, eles saem dali com a seguinte consciência: ele vai voltar e nós precisamos então fazer o melhor que pudermos com o tempo que nós temos. E eles saíram de maneira intensa para pregar o evangelho. Eles saíram para viver no Espírito, para andar no Espírito, sem se embriagar com este mundo, sem se envolver com esse mundo. E Paulo, ele continua a exortar as igrejas em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4, ele diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, consciência de eternidade, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Pensar sobre a volta de Jesus Cristo é um processo de ruptura com uma mentalidade terrena e uma conexão com o que é espiritual, com o que é eterno, porque nós somos eternos, nós somos do reino dos céus, nós não somos dessa terra, mas vivemos como se fôssemos. Versículo 4: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ainda, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, e eu amo esse texto. 1 Coríntios 15, 19,
fala algo extremamente valioso para a gente, que a gente precisa refletir. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A palavra no original, que aqui foi traduzida como dignos de compaixão, no original significa dignos de lástima. Outras traduções trazem a palavra somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu acho que essa palavra ela traduz melhor, porque Paulo não diz nós somos miseráveis iguais aos outros que não conhecem Jesus. Sabe por que a gente é mais digno de compaixão? Por que a gente é mais digno de lástima? Por que a gente é digno, ou eu vou colocar a palavra mais pesada que tem nas traduções, porque somos miseráveis? Porque a gente está esperando isso de Cristo. Tem muita gente que não conhece Jesus e está trabalhando e se esforçando com toda a força do seu braço para estabelecer sua vida nessa terra. Mas tudo bem, eles não conhecem Jesus. Agora a igreja está usando Deus para estabelecer o seu reino na terra. Por isso nós somos muito mais dignos de lástima, porque conhecendo o Rei da Glória, nós nos preocupamos com essa terra. Porque conhecendo o Rei da Glória e o lugar que Ele tem preparado para nós, nós estamos usando Ele para estabelecer o nosso reino pessoal nessa terra. E isso faz de nós mais miseráveis do que qualquer um outro. Porque ao invés de dar uma resposta ao Senhor da Glória, que nos chamou para a eternidade, nós simplesmente o usamos. Ah, pastor, nunca usei Deus. Será? Pense em todas as coisas que você acha que tem direito porque você vem à igreja. Pense em todas as expectativas que você tem a respeito da sua vida financeira, do seu casamento, dos seus filhos, porque você é cristão. Se você nutre qualquer tipo de direito, você está nessa categoria. Desculpa lhe informar. Nós não fomos chamados para isso, fomos chamados para um reino eterno. Fomos chamados à eternidade. Nosso reino não é deste mundo. Nós não somos desse mundo, nós somos do mundo celestial. E nós não podemos construir nossa vida baseado nisso. Filipenses capítulo 3:19 fala, ele define essas pessoas como inimigos da cruz. Filipenses 3:19 diz o seguinte: o destino deles é volta um pouquinho, bota o versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Versículo 18. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. 19. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Eu apresentei essa lista de versículos para você refletir que existem duas maneiras e dois estilos de vida que nós podemos viver. No primeiro, a gente vive na igreja com a mente nas coisas da terra. E aí nós vimos que essas pessoas são dignas de compaixão, de lástima, são miseráveis. Nós vimos também que são inimigos da cruz, porque eles vivem o evangelho e usam o evangelho em benefício próprio, mas eles não têm visão espiritual de eternidade. E esse é um grande problema. Por isso, uma vez explicado, e esse é o motivo pelo qual nós vamos começar essa série, é para tentar mostrar para você que talvez o estilo de vida que você vive, o vive porque você só pensa nas coisas dessa terra. Talvez você esqueceu que Jesus vai voltar. Talvez você esqueceu que essa terra está entesourada para o fogo. Talvez você esqueceu que a nossa passagem aqui ela é breve. E hoje você acorda pela manhã. Você come, trabalha, você vai dormir pensando nas coisas dessa terra.
Você está em depressão de tanto pensar nas coisas dessa terra. Vive em crise de ansiedade de tanto pensar nas coisas dessa terra. Perceba que olhar para a volta de Cristo é nutrir esperança. Isso está em toda a Bíblia. E sabe por que você não tem esperança? Porque você só olha para essa terra. Quando você passar a olhar para Jesus e o reino eterno que Ele tem para nós, seu coração vai encher de esperança. Entretanto, tem um outro extremo disso que eu quero falar nessa noite. Mas antes de falar sobre esse outro extremo, eu quero fazer você entender de maneira... Meu objetivo não é dar uma aula escatológica. Então eu vou ser sucinto nessa situação, na questão da exposição escatológica dos fatos bíblicos. Eu vou pelo menos colocar aqui uma cronologia básica, para que a gente entenda sobre a volta de Jesus. Mas o objetivo final é que, ao entender que Jesus vai voltar, isso nos transforme na forma como a gente vive essa vida, como a gente olha para as coisas, como a gente encara o chamado de Deus, como a gente encara os desafios que Deus coloca diante de nós, as dificuldades que Deus coloca diante de nós. Gente, quem tem visão da eternidade é diferente. Essas pessoas, elas não encaram os seus problemas da mesma maneira das pessoas que só olham para as coisas terrenas. Elas têm uma visão espiritual. Esses dias, quando o Senhor falava ao meu coração, eu estou sempre ministrando e tentando trabalhar emocionalmente, às vezes por meio de aconselhamento pessoas, mas o Espírito Santo disse ao meu coração: essas pessoas, enquanto não tiverem uma visão de eternidade, elas não conseguirão vencer suas emoções doentes, porque a gente vive para essa terra. E aí, eu quero compartilhar com vocês algo que a gente precisa refletir agora sobre a volta de Jesus. Primeira coisa que eu quero finalizar essa introdução é que toda religião pautada nesse mundo é satânica. Você lembra quando Jesus, a tentação de Jesus, ele foi levado, e a última proposta do diabo foi levar Jesus num alto monte, mostrar todos os reinos desse mundo e dizer: se prostrado me adorares, eu te darei todos esse reino. Nunca foi proposta de Deus te dar alguma coisa em troca de adoração. A adoração é para nos transformar, porque à medida que nós o adoramos, somos transformados. A imagem daquilo que adoramos. Oi, som. Portanto, que nós possamos entender que nós não estamos aqui para viver nessa terra. A gente precisa desconstruir isso. Todo o fundamento da nossa fé não está aqui. Está no céu. Está na eternidade. Mas eu vou além. Está no governo de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre o governo de Cristo. Porque antes... Oi, som. Oi. Porque antes de a gente pensar no céu, existe um processo. E eu quero te falar algumas coisinhas para a gente entender. Primeiro, de maneira prática, estabelecer algumas verdades a respeito da volta de Jesus. A volta de Jesus, ela se divide em dois momentos. O primeiro já aconteceu. Ele veio em carne, ele encarnou. E é legal, e o segundo momento é quando ele vai voltar. Só que é importante entender que quando ele voltar, a gente não vai direto para o céu como a gente imagina. Ainda existe um período chamado milênio. Ou seja, depois da volta de Jesus Cristo, ainda tem 1000 anos nessa terra. 1000 anos. É tempo para dedéu. É muito tempo. E o problema, a gente não entender isso, sabe qual é? É porque a gente vive uma teologia escapista, que é o seguinte: eu estou sofrendo, que Jesus volte logo porque eu não quero mais sofrer. Só que presta atenção, antes de Jesus te chamar para descansar, Ele te chamou para governar. E é o problema de muito cristão que vive essa vida sem qualquer autoridade espiritual, mas que está no céu. Antes de ir para o descanso, nós vamos governar com Ele. Nós precisamos entender isso. E existem esses dois momentos onde, e é engraçado, é curioso. Se você for lá no Google e botar lá a palavra reino e botar significado,
vai dar o seguinte significado: reino significa duas coisas. Significa, país ou estado governado por um rei. 2, um grupo de pessoas, de súditos que estão debaixo da autoridade de um rei. E as duas vindas de Jesus, elas estão relacionadas com essas duas verdades. Porque na primeira vinda, o que Jesus fez? Ele chamou um povo para si. Ele veio estabelecer esse reino no coração dos seus filhos. Ele veio primeiro levantar o povo que vai reinar com ele na segunda vinda. Quando ele voltar na segunda vinda, nós então estaremos reinando com ele. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4. Capítulo 20, ele fala sobre o milênio. Eu vou passar algumas informações escatológicas para depois a gente discorrer sobre a aplicação disso na nossa vida. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Eu vou passar algumas informações básicas sobre escatologia. Quando Jesus voltar e haverá a batalha do Armagedon, e aí haverá a grande tribulação, e essa grande tribulação ela culmina numa guerra no final. Muitos de nós, se estivermos aqui, eu sei que existe uma grande maioria de pessoas que pregam, e existem duas correntes teológicas para isso, de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu não acredito nessa versão. Eu acredito que a igreja passará, nem que seja parcialmente, pela tribulação. E a gente tem que estar pronto. Agora, o fato é que independente se antes ou depois, a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto. Mas aqui o texto nos fala de um grupo de pessoas que passaram por essa tribulação, não negaram o nome do Senhor e foram ressuscitados para governar, para se assentar em tronos. E a maioria de nós já imagina uma ida direto para o céu, onde a gente pronto, e eu acredito muito que existe um sofisma na mente das pessoas, que elas vêm à igreja e elas ficam tentando guardar sua salvação, tipo assim, tomara que chegue o dia eu morra, se eu morrer ou Jesus voltar, eu vou direto para o céu. Não, você deveria estar se preparando para governar, mas se você não governa agora, quem te diz que você vai governar depois? Se você não se posiciona agora no seu chamado, se você não se posiciona agora como cristão no seu trabalho, você não prega a palavra, você não anda de acordo com a sua vocação nem com o seu chamado, aí você acredita que você vai reinar depois? Não vai. Entenda que tudo que a gente está vivendo agora é um processo de preparação para a próxima fase, a fase do milênio. A fase em que Jesus, ele reinará nesta terra que nós pisamos por 1000 anos. Aí isso com profecia, Filipenses capítulo 2, versículo 10, que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Isso não é para o nosso tempo, porque afinal de contas, quantas pessoas não existem aí que não se dobram diante de Jesus, que não confessam Jesus? Haverá um tempo onde todos, indistintamente, reconhecerão a autoridade de Jesus. E esse tempo é o milênio. Aí, nós temos essa cronologia dos fatos. Precisamos entender que lá no milênio, queridos, o que a gente viveu vai ter influência.
Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 10. Quem achou diz amém. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como o constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Como é alguém que escapa através do fogo? Não sobra nada. Não sobra nada. Nenhum tipo de oportunidade, de autoridade, de governo haverá. Nossas obras de hoje estão sendo testadas e elas serão reconhecidas. Nós começamos com esse texto, que Deus recompensará cada um de acordo com a obra que fez. E nós chegaremos em um tempo onde nós precisaremos entender, nossas obras serão expostas e serão testadas. Aí, quando você esquece disso, o que acontece? Você vira um religioso. Você vem para a igreja todo domingo, bonitinho. Você cumpre com as regras todas bonitinhas. Participa de todas as atividades. Mas você não sabe o que é viver uma vida guiada pelo Espírito. Você não sabe o que é intensidade no Espírito, porque a sua mente ela não está conectada na eternidade. E é nesse momento que nós precisamos entender o efeito e o impacto de entendermos que existe um reino eterno. Que nós não estamos aqui para construir um reino terreno, mas um reino eterno. Quando a gente vai parar para avaliar toda a história escatológica, ela começa com Jesus trazendo o reino de maneira invisível para a terra e dizendo: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Primeira coisa, o nosso grande problema é que nós não gostamos da mensagem do arrependimento. Nós gostamos da mensagem que nos coloca para cima e que nos diz que somos incríveis. Nós gostamos da mensagem coach, que diz para a gente que a gente é um vencedor e a gente dá 3 pulinhos, uhul. Quando na verdade a mensagem de Cristo sempre foi: você é um pecador e precisa de arrependimento. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. E aí o Senhor ele começa manifestando e dizendo para todas as pessoas que esse reino está próximo. Ele diz também que esse reino inicialmente ele é invisível, ele ainda não se manifestou. Quando Jesus ensina a orar, Mateus capítulo 6, versículo 10, ele começa: venha o teu reino na terra como é no céu. Porque antes de um governo celestial no céu, nós teremos um governo celestial na terra. Nós teremos um governo celestial aqui. O problema é que nós queremos viver o nosso reino, da nossa vontade, colocando Deus numa escala de prioridade lá embaixo. Ele não é nosso Senhor. Ele não governa a nossa vida de maneira absoluta. Ele não controla a nossa vida de uma maneira completa. Nós simplesmente vivemos da nossa maneira e carregamos uma capa de espiritualidade, de religião sobre nós, que não condiz com a vida cristã de verdade. Agora, a partir desse momento, eu quero que você entenda algumas coisas. Por que que o Senhor, Ele quer primeiro estabelecer um reino
que vem do céu. A palavra reino dos céus na Bíblia não é o céu. O reino dos céus fala da origem do reino que se estabelecerá na terra. Por um longo período. Esse reino ele já está entre nós. Ele está recrutando esses súditos que somos nós. Esse reino, depois da volta da segunda vinda, se estabelecerá nessa terra. Depois de 1000 anos, Satanás é solto, como nós podemos ler em Apocalipse 20, para tentar por uma última vez aqueles que estiverem nessa terra, então virá a eternidade. Pois bem, perceba que o movimento espiritual é o seguinte: esse reino vem nos nossos corações. Nós o manifestamos de maneira individual, para que depois possamos viver ele na prática no milênio. A pergunta é: por que a gente tem que manifestar o reino? Por que não dá só para vir para a igreja e ficar aqui congregando e passar um tempão aqui, sendo bacana, sendo legal a gente conversar sobre as coisas espirituais? É porque quando você manifesta o reino, prova que você é de lá. Se você não manifesta o reino, você não tem evidências da sua origem. Se você não vive nesse mundo manifestando o reino, significa dizer que você ainda não é de lá. Isso é muito sério. Nós vivemos, nós vamos para o trabalho, nós não testemunhamos, nós não falamos de Jesus, nosso comportamento, ele não revela, ele não manifesta esse reino. Mas nós estamos querendo ir para um reino com o qual não nos identificamos neste presente momento. Te parece justo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer fazer o que no céu? Se quando você vem para a igreja você nem adora. Lá no céu é adoração o tempo todo. Você quer, por que você quer ir para o céu? Se o céu é o lugar daqueles que manifestaram o reino na terra, que trouxeram o reino de Deus para a terra. Se nós não estamos querendo isso, é porque nós não estamos indo para lá. Porque todo mundo que está indo para o céu está manifestando o reino em algum nível. Um dia desse, e para mim não tem elogio melhor, e assim, não que a gente vá se orgulhar disso, mas eu tenho objetivos na minha vida. E um dia desse, meu cunhado disse para mim assim: vejo Cristo em você. Você não tem ideia de como eu chorei quando eu vi isso. Porque tudo que eu quero nessa vida é parecer com Jesus, é ser igual ao meu Pai, é representá-lo, é estar aqui em nome dele. Eu não quero usar o nome de Jesus como algum tipo de mandinga gospel, onde as coisas que eu quero, eu olho e digo, eu vou ter aquilo ali em nome de Jesus. Não, eu quero ser representante dele. Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu vivo uma vida em nome de Jesus, porque eu vou manifestar aqui aquilo que já está estabelecido lá. Porque significa que o céu está vindo e está entrando, e está fazendo morada, e está habitando em nós. Se você, querido, me deixe dizer isso para você, por mais desagradável que isso te pareça, se você não vive uma vida cheia do Espírito Santo e com intensidade, eu quero dizer para você que o céu ainda não chegou a você, o reino dos céus ainda não veio sobre você. E muito bem, se você está vindo à igreja, isso é ótimo, mas eu quero te dizer que não basta. Vir à igreja não é a solução dos teus problemas. O reino de Deus se manifestando em você é a prova de que você é de lá. É a prova de que você acessou uma atmosfera espiritual onde você está conectado com Deus e o Espírito Santo. Se nós não vivermos essa vida, nós temos um atestado do nosso destino, e ele não é o céu. Não é o céu. Nós temos que viver uma vida de preparação para a próxima fase. Eu quero aproveitar e fazer esse link dessa mensagem com a mensagem do domingo anterior, com a série anterior. Deus nos chamou para uma missão. Mas é curioso
como depois de anos vindo à igreja, Deus nunca falou nada para você a respeito da sua missão, sendo que Ele morreu para isso. Porque lembra, salvação não é um fim em si mesma. Salvação é um meio para o cumprimento de uma missão que é maior que a gente. A gente está aprendendo no Evangelho. Hoje eu quero poder trazer algumas ideias, assim, alguns pensamentos. A gente está vivendo numa geração que falta equilíbrio. A gente ouve pregadores dizendo que a gente é o centro do Evangelho, que Deus, que nós somos a coisa mais importante para Deus. Embora tenhamos importância, a coisa mais importante para Jesus era fazer a vontade do Pai. E se nós formos iguais a Jesus, nós teremos a mesma postura. A gente está vivendo um tempo de narcisismo, onde a gente se adora, irmãos, a gente se adora. A gente perdeu a conexão com o celestial, a gente perdeu a conexão com a eternidade, a gente perdeu a ideia daquilo que é transitório e passageiro para construir uma vida aqui. Nós nos desgastamos dia após dia para ganhar dinheiro, para construir um reino. E eu não estou dizendo, porque é incrível, quando às vezes a gente diz isso, parece que a gente está dizendo que ou a gente tem uma coisa ou outra. Não, gente, dá para ter as duas. Dá para a gente ganhar dinheiro sem perder a conexão com o celestial. Na verdade, dá para Deus nos fazer prosperar através de uma conexão verdadeiramente espiritual. O problema é que para a gente ou é 8 ou é 80, ou a gente está ganhando dinheiro, ou a gente está vivendo uma vida espiritual. Não precisa ser assim. Nós podemos sim prosperar em Deus sem perder qualquer conexão com aquilo que é celestial, com aquilo que vem do céu, mantendo a nossa mente nas coisas do alto e nos preparando para a próxima fase. Jesus está voltando e Ele vem para governar. Portanto, significa dizer que antes do descanso, ainda tem trabalho. Ainda tem. Mesmo quando Jesus voltar, ainda tem uma missão para cumprir. Mesmo depois da volta, ou seja, se você está aqui e você se recusa a cumprir o seu chamado nesse tempo, eu quero dizer para você que pensava e que tinha essa teologia escapista, de que assim, não, vou para o céu, vou descansar. Você não vai imediatamente descansar. E se você não entende isso, eu já tenho dúvidas se vai para o céu. Por quê? Porque nós precisamos entender o contexto geral da missão. Nós ainda vamos governar com Cristo, assentaremos em tronos e governaremos sobre a terra. Sobre todos aqueles que ainda estiverem vivos depois da grande tribulação. Provavelmente não será um grande número, mas como nesse período não haverá morte, a população mundial ela vai crescer muito. E quem vai governar sobre essas pessoas nesse tempo? A gente tem muita dificuldade de entender um reino, uma monarquia, porque a gente sempre viveu numa democracia. Na verdade, esse é um dos motivos da gente ter dificuldade de aceitar o senhorio de Cristo sobre nós. Porque a gente tem muita dificuldade de entender alguém mandando na gente. Talvez a palavra que a gente mais entenda no nosso contexto seja a palavra ditador. Mas é mais, no que diz respeito à autoridade, é mais ou menos o que Jesus vem fazer na segunda vinda: ditar. Só que tem uma diferença dos ditadores desse mundo: ele já provou que conquistou a gente por amor. Nós saímos da escravidão do pecado para a escravidão de Cristo. Nós sempre teremos um Senhor sobre nós. Nunca seremos completamente livres, nem que esse Senhor seja a nossa própria vontade e desejos. A questão é, você quer ser controlado por quem? Por um Deus que você sabe que te ama? Ou você quer ser controlado pelos seus desejos que você sabe que te destrói? E se a gente não entender isso neste momento, quando Jesus voltar, nós não reinaremos com Cristo. Apocalipse 20 fala da manifestação plena do reino de Deus e do exercício do governo desses filhos nesse reino. Um rei absoluto sobre todos, onde todos se dobram. E isso, queridos, aponta para um tipo de evangelho que nós já deveríamos estar vivendo, que é o evangelho onde o Senhor já reina absoluto sobre nós. O problema é que nós vivemos um evangelho onde nós temos opinião.
É incrível como os crentes, eles dizem, mas na minha opinião, não deveria ser assim. Mas na minha opinião, eu costumo dizer uma coisa a respeito disso. Crente, filhos de Deus, nunca deveriam começar uma frase com, na minha opinião. Eles sempre deveriam começar a sua frase com, está escrito. Porque crente não tem opinião. Ele tem um rei sobre si. Se você não se deixa governar aqui, por que você acha que vai se deixar governar lá? É igual aquela mulher que casa, que está namorando com um cara, e ela está vendo que o cara é todo errado, e as pessoas alertam ela e dizem assim, esse cara não é para ti, não é para ti. Aí ela pensa assim, não, mas quando casar muda. Alguém já conheceu mulher assim? Levanta a mão aí só para eu saber. Pois é, né? Ai, não, mas quando casar muda. Eu não sei de onde ela tirou essa ideia de quando casar muda. Muda para pior, né? A gente pensa que alguma coisa vai mudar quando determinadas coisas acontecerem. Ou a gente se submete ao governo pleno de Cristo agora, ou nós não nos submeteremos na eternidade. Aí eu faço uma pergunta para você. Olhe para mim. Cristo é teu Senhor? Cristo é teu Senhor? Não se apresse a responder essa pergunta, reflita um pouco. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você sabe o que significa ter um Senhor? Alguém já estudou sobre escravidão? Quem já estudou sobre escravidão, levanta a mão. Algumas pessoas. Ter um Senhor era como ser dono de escravo na época da escravidão. Você era comprada, e essa pessoa que comprava esse escravo era literalmente dono dele. Ter Jesus como Senhor é de fato acreditar que Ele é o nosso dono. E a gente não tem qualquer voz no sentido de vontade. A gente deixa que Ele governe. E é esse tipo de governo que o milênio propõe para a gente. E a pergunta é, se Ele não te governa hoje, por que você acha que estará com Ele governando no milênio quando Ele voltar? Não estará. Não estará. Você percebe como o estilo de vida que a gente vive aqui tem um efeito direto quando Jesus voltar? Não se engane, irmãos. Não se enganem. Não se deixem levar pelo romantismo de uma religião. Não se deixem levar, queridos, pelo fato de porque você frequenta uma igreja. Entenda as implicações de um senhorio. Entenda o cronograma e o plano de Deus está em Ele alcançar nosso coração, nós submetermos nossa vontade a Ele, para que nós venhamos governar com Ele lá. E Ele sobre nós. Mas isso tem que começar aqui hoje, agora. Você tem que se submeter à vontade de Deus plenamente neste tempo. O chamado de Deus para nós é do senhorio, do reinado dele sobre nós. Jesus, quando a gente entende errado as coisas, você acredita na seguinte situação: eu estou indo à igreja. Se eu estou indo à igreja, por consequência, eu sou salvo. Não. Não. Não é. É porque é tipo se a gente entrar numa garagem, a gente não é um carro. Se a gente meter nossa cabeça num forno, a gente não é comida. A gente é gente ainda. Porque o local onde a gente está inserido não muda a gente. O que precisa acontecer é uma mudança no nosso interior. Cada um de nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e deixar que Cristo domine sobre nós, domine nossas vontades, os nossos desejos. Você pode questionar se isso é um processo imediato ou é um processo progressivo. Eu acredito que ele é progressivo, mas a questão é que muitos nem em processos de progressão estão completamente entregues às suas vontades, mas querem estar num reino onde tem um Senhor que manda em tudo.
mas você não deixa Ele mandar na sua vida agora. Se o Senhor te chama para cumprir o seu chamado, você diz não para Ele. Se Ele diz que Ele tem um plano para a sua vida, Ele quer te usar, você se nega a cumprir. Se Ele diz, dá uma palavra para o fulano, você se nega a fazer. Se Ele diz, olha, te entreguei uma revelação aqui, vai lá e entrega. Não, não vou, porque você só pensa em você. Porque você é seu Senhor. Porque você é o Deus que você adora. Porque tem uma palavra, na verdade tem uma canção chamada Herege, de um cantor chamado Mauro Henrique, que eu acho maravilhoso, que ele diz que nós criamos um Deus à imagem do nosso eu. E essa é a grande verdade. Porque o único Deus que adoramos em muitos dos casos é a gente. Se eu me sinto bem, eu faço. Se está favorável, eu vou. Trabalhe o seu coração para andar debaixo do senhorio de Cristo, para que você garanta assim sua salvação, querido. Para que você garanta que na eternidade você estará também debaixo, você continuará debaixo dessa eternidade, desse senhorio, porque entenda, eternidade é uma continuação da vida que nós estamos vivendo aqui, ó. Então não existe eu vivo uma vida do jeito que eu quero, aí eu morro. Quando eu morro, porque de alguma maneira eu acreditava em Deus, agora o meu estilo de vida muda. Não, é uma continuação. Nós já deveríamos estar vivendo uma vida de céu. Nós já deveríamos estar vivendo uma vida onde o senhorio de Cristo é absoluto sobre nós. Onde nós reconhecemos, confessamos. Como é que isso funciona, querido? Na prática, não significa, não é você lutando contra os seus desejos, é você acreditando no que Ele diz na sua palavra. Se você tem um pecado na sua vida que te domina, como é que você faz para submeter o senhorio de Cristo? Você confessa, porque foi o mecanismo que Ele deixou. Você se expõe, você é transparente, você abre o coração, você diz, eu não consigo vencer, esse pecado é que me domina. Você pede ajuda, você se humilha, você crucifica a si mesmo. Isso é vida de senhorio, é quando a gente está vendo o que Jesus fez e o que Ele disse para a gente fazer, a gente diz, é isso? O Senhor diz, Pai, é isso que o Senhor quer? É isso que eu vou fazer. Agora, o que a gente faz, irmãos? A gente quer viver uma vida no céu, sem ter uma vida de céu. O que a gente faz? Ah, não quero. Não quero falar com fulano, não quero me reconciliar com ciclano. É ele lá, eu aqui, eu até perdoo, mas ele lá, eu aqui. Gente, que diacho de evangelho é esse que vocês vivem? Que Bíblia é essa que vocês leem? Me diz aí. Onde é que está escrito, onde é esse livro e esse versículo? É em Inventares, capítulo 2, versículo o quê? Porque o que tem de crente inventando coisa para seguir Jesus, não está no gibi, gente. Para de inventar e segue as Escrituras. Para de inventar e se submete à palavra, por mais doloroso que seja. Porque eu quero dizer uma coisa, que as dores e as tribulações desse mundo em nada se comparam com a glória que há de ser revelada. Em nada. Portanto, entenda, tenha a visão do céu e pense, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vou me submeter à palavra. Vou abrir o meu coração. A gente quer viver debaixo do senhorio de Cristo. A gente não consegue nem se submeter à autoridade que Ele delega sobre nós. Aí Deus coloca um líder sobre você. E esse líder, quando vai falar na sua vida, você fica o quê? Com raiva. Faz biquinho. Fica emburrado quando é corrigido. Fica emburrada quando é corrigida. Não quer mais ir para a célula, não quer mais vir para a igreja. Querido, isso não é vida de céu. Eu não estou dizendo que a correção, que biblicamente a correção, no momento, ela não é motivo de alegria. Mas quando a gente entende e tem uma vida de céu, a gente se submete a esse senhorio, porque a gente entende que é uma autoridade vinda da parte de Deus para as nossas vidas. Um reino eterno fala de um rei que vem governar. E a pergunta é, ele já governa? Porque se ele não governar agora, querido, se ele não governar agora, você não governará depois. Você estará no mesmo grupo de pessoas que vão precisar se submeter, porque Ele está mandando. Enquanto aqueles que viveram uma vida do senhorio dele aqui,
se assentarão em tronos para governar com Ele. Em que grupo você quer estar? Em que grupo você quer estar? A primeira ressurreição, depois da volta de Jesus, é de todos aqueles que morreram em Cristo. Haverão duas ressurreições na eternidade. A primeira é daqueles que morreram com Cristo. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E aí eles terão as suas obras julgadas, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3. Terão todas as suas obras julgadas. Lembra do seu talento que você enterrou? Então é nesse dia que Deus vai pedir conta. Quando nós morrermos, se estivermos mortos nesse período, Ele nos ressuscita e vai dizer: vamos lá, Silvana, me mostra o que você fez com o seu dom, com o seu talento. E dependendo do que você fez, nós assentaremos num trono ou não assentaremos em um trono. A segunda ressurreição de todos aqueles que não morreram com Cristo. E essa segunda ressurreição nada tem a ver com um julgamento para tentar provar a inocência. Chama-se de julgamento, mas na verdade é apenas um julgamento para emissão de veredito. Culpado. Segunda morte. Não tem como, não haverá um julgamento como a gente assistiu no Alto da Compadecida, por exemplo, onde tem Deus, Jesus de um lado, Satanás do outro, e dizendo: olha, ele fez isso. Aí Jesus: não, mas eu fiz isso por ele. Não. Na verdade, a nossa vida aqui já determinou, ela já vai determinar o processo. Nós já estamos em julgamento. Nós já estamos vivendo esse período de julgamento. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui será simplesmente recompensado na eternidade. Será recompensado primeiro no milênio. E eu espero que nenhum de nós esteja nessa segunda hipótese, ou na segunda ressurreição. Lembra que nós lemos Apocalipse? Felizes os que vêm, que ressuscitam, participam da primeira ressurreição, porque estes não verão a segunda morte. Agora, quem não vier na primeira ressurreição, querido, eu lamento dizer, só resta o veredito de culpado e a morte eterna. A segunda morte. Onde você quer estar? Que tipo de vida você quer viver? Nós precisamos refletir sobre essas coisas, e nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé.